Olá, meus amores, vamos dar início à nossa quinta-feira. Hoje é 20 de agosto de 2020, certo? Vamos para a nossa revisão de história. Peguem o livro, porque aí a gente vai ter dois assuntos, capitanias hereditárias, página 33, e são três assuntos, governo geral 35 e influência negra no Brasil, página 26. Caso vocês queiram consultar o livro, irei anotar aqui no quadro. Peguem o caderno, abram na disciplina de história, para que nós possamos copiar nossa revisão, certo? Os nossos assuntos serão capitanias hereditárias, está na página 33 do livro de vocês, governo geral, está na página 35 do livro de vocês, influência negra no Brasil. Página 26, tá? A gente volta um pouquinho, tá certo? Influência negra no Brasil, página 26. Então, vamos começar pela influência negra no Brasil, tá? Para que a gente possa ir dando continuidade ao assunto. Sobre a influência negra no Brasil, vou colocar aqui, influência página 26, a coroa portuguesa queria ocupar terras e o plano foi transformar o Brasil em um grande produtor da cana-de-açúcar, certo? E aí teve a falta da mão de obra, com isso os portugueses, que eram designados brancos, trouxeram os negros africanos para cá para o Brasil e transformaram eles em escravos, certo? Então, ó, a coroa portuguesa queria ocupar terras e o plano foi transformar ocupar terras e o plano foi transformar o Brasil um grande produtor de cana-de-açúcar, certo? Influência negra no Brasil. E aí, houve a falta da mão de obra, os portugueses trouxeram negros africanos para trabalhar como escravos, né? Trabalhar como escravos no Brasil. E aí eles moravam onde? Os escravos, os negros africanos, eles moravam na senzala, né? A senzala era uma casa menor, uma casa à parte da casa grande, da casa dos senhores de engenhos, certo? Moravam
em senzalas, eram vigiados, eles trabalhavam sob vigia do feitor, comiam as sobras e criaram acho que dá para vocês darem uma olhada, eu vou colocar aqui, tá? Feijoada, certo? Eles moravam em senzalas, trabalhavam sob vigia do feitor e comiam as sobras e criaram a feijoada. Por quê? Porque aí as sobras que vinham da casa dos senhores, né, dos senhores de engenho, os brancos, como eram chamados, e aí vinham as sobras da comida, principalmente do porco, os pés, o rabo, a orelha, e aí eles criaram a famosa feijoada que nós conhecemos hoje em dia, certo? Ah, tia, mas a feijoada que minha mãe faz não tem o rabo do porco, o pé, a orelha, mas a origem da feijoada foi essa. As sobras dos alimentos, aí colocava o feijão dentro, com o porco, o rabo e a orelha, o porco, o rabo, a orelha, certo? E os pezinhos do porco, e aí criaram a feijoada. Hoje em dia, a tradicional não é essa, né? Às vezes coloca só linguiça, só carne de charque ou algo do tipo, certo? E aí teve uma grande influência, a influência negra aqui no Brasil, certo? Que aí com essa influência teve na dança, no vocabulário, né, no modo da gente falar, teve no modo do vestuário, da gente nos vestir, nos instrumentos musicais. E essas influências, foram na dança, no vocabulário, no vestuário, né, que é nossas vestimentas, nos instrumentos musicais. Os instrumentos musicais, na alimentação, que é inclusive a nossa feijoada. Na alimentação, certo? Agora vamos lá para capitanias hereditárias, tá bom? Capitanias hereditárias. Página 33 do livro de vocês. E aí, as capitanias hereditárias foram lotes de terra. Os lotes de terra foram divididos em 15. É isso? Os lotes de terra foram divididos em 15 para exploração de lucros, para explorar e gerar lucros. E gerar lucros, certo? E aí só duas deram certo. Só duas deram certo. Quais foram elas? A de São Vicente com a criação de gado. Criação de gado. E a de Pernambuco com a cana-de-açúcar.
cana-de-açúcar, certo? Esse foi sobre um resumo da capitania hereditária. Lotes de terras que foram divididos em 15 pedaços, 15 lotes de terra, para explorar e gerar lucros, e só duas deram certo. A de São Vicente, porque teve muita criação de gado, e a de Pernambuco com a produção da cana-de-açúcar, tá? Vamos para o nosso último assunto da revisão, que é o governo geral. Governo geral, página 35 do livro de vocês, tá? No governo geral, as capitanias não deram certo, e aí para centralizar a colônia, para gerar lucros, para explorar a tanto o gado quanto a cana-de-açúcar, depois veio o ouro, né? A produção do café também, que mais lá para frente vocês vão compreender, e aí foi criado o governo geral, certo? Ó, o governo geral foi criado porque as capitanias hereditárias. Lembra que capitanias hereditárias têm esse nome porque eram os lotes de terra que era passado de pai para filho, então era hereditário, tá? Por isso que tem esse nome. Porque as capitanias hereditárias não deram certo, tá? E aí essa foi a outra maneira para centralizar. Essa foi outra maneira para centralizar o poder na colônia. O poder na colônia. Certo, meus amores? Vamos para a nossa atividade? Governo geral. Vamos para a nossa atividade. Na questão 1, o que era navio negreiros, tá? Vocês irão pesquisar. Dois, por que surgiu o governo geral? Vamos dizer, como surgiu? Como surgiu o governo geral? Três, quem decidiu adotar Três, quem decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias? A 4 eu vou colocar depois, certo? Questão 1, o que era navio negreiros? 2, como surgiu o governo geral? 3, quem decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias? Agora vamos para a questão 4. Vamos citar, tá? Vamos citar duas influências
negra no Brasil, para cada item abaixo. Para cada item abaixo. Vamos lá. Dança. Instrumento musical. Só quero tocar música. Instrumento musical. Instrumento musical. Vocabulário, vestuário, alimentação, dança, também tem na música. Música também. Certo, meus amores? Questão 4. Vamos citar 2 exemplos, tá? De influência negra no Brasil para cada item abaixo. Duas influências negras no Brasil na dança, no instrumento musical, no vocabulário, no vestuário, alimentação e música. 2 itens, 2 exemplos para cada alternativa dessa, tá certo? Vamos para a nossa agenda. A nossa agenda de hoje, revisão, de história, no caderno, tá certo, meus amores? Qualquer dúvida é só chamar a tia lá no WhatsApp. Bons estudos, beijos e até a próxima aula.